Olá, gente, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo, estamos perto do fim. E eu sei que eu tô um pouco atrasada, mas nem que a gente termine depois, mas eu vou fazer os 30 vídeos para vocês. E depois eu vou começar uma série bem legal para quem gosta de viajar. Hoje eu quero falar para você sobre uma passagem de Pedro, né? Que foi a parte em que Pedro negou Jesus 3 vezes. E eu quero ler com vocês as 3 frases que ele falou quando perguntaram a ele se ele não era o discípulo de Jesus. E Pedro respondeu 3 frases que eu vou falar agora, que tá assim. A primeira delas, não sei do que você está falando. Quando perguntaram de novo, e depois ele respondeu, não conheço esse homem. Depois, pela terceira vez, ele falou assim, não conheço esse homem, com um ponto de exclamação. E depois o galo cantou. Para quem não conhece a história de Pedro, Jesus disse que antes do galo cantar, ele o negaria 3 vezes. E foi assim que aconteceu, né? Quando Jesus estava sendo condenado, Pedro, com medo, negou a Jesus, no meio de quem estavam o condenando. E trazendo para o dia de hoje, né? Às vezes é muito fácil a gente negar Jesus de diversas formas, de formas que às vezes você nem percebe. Porque antes Pedro tinha falado que jamais negaria, que jamais abandonaria, e depois, numa situação desesperadora, ele foi e negou Jesus em 3 vezes e em alto bom som para todo mundo ouvir, né? E às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso na nossa vida, porque às vezes a gente pensa que a gente não vai fazer isso. Deus nos prove, nos coloca em situações para ver se a gente é capaz de honrá-lo naquela situação, né? E eu quero encorajar vocês a nunca negarem a Jesus, né? Às vezes temos ambientes de trabalho, às vezes tem situações que a gente quer fugir, né? E a gente acaba negando Jesus. Negando na omissão de falar que você não é um cristão, onde você trabalha, na sua igreja, você não se posicionar diante de alguns princípios bíblicos. E isso tudo são formas sutis de negar Jesus, mas a gente nega. A gente nega quando a gente não se expõe com sabedoria em algumas situações que a gente deve se expor, né? Primeiro, saber, será que é onde você estuda, será que é onde você trabalha, as pessoas sabem da sua fé? Será que elas te respeitam por isso? Ou será que você mente? Olha, eu quero compartilhar com vocês uma história, mas quando eu estava na escola, eu era nova, né? Tinha uns 10 anos, 11. A professora perguntou qual era a religião da gente, né? E aí foi perguntando, não sei nem por que ela perguntou, mas eu acho que aqui dali Deus já estava me mostrando que isso é marcante, ficou na minha cabeça até hoje. E ela foi perguntando, e eu era evangélica, eu ia numa igreja cristã, e todo mundo na sala não respondia isso, não falava, ah, sou católico, ah, sou macumbeiro, ah, não sei o quê. E quando chegou na minha vez, quando eu vi que tava todo mundo falando que era católico, eu fui e falei assim, ah, eu sou católica. Mas depois eu me senti tão mal porque eu menti. E você acredita que até hoje o Espírito Santo me lembra dessa história? Eu tô aqui compartilhando com vocês. E eu me sinto muito mal porque foi um momento que eu neguei Jesus, que eu neguei a minha fé. E hoje nunca mais. Se alguém me pergunta, eu falo, não, eu sou cristã, eu sou protestante. Às vezes a gente tem lugares que a gente tenta não falar isso, mas Deus sempre quer que a gente o honre, né? O reconheça diante das pessoas, né? Em várias situações eu já me encontrei que no meio de pessoas que criticam alguns certos pastores, que criticam algumas igrejas, e eu como cristã, né, eu meio que também represento eles, né? Então eu tive que me posicionar, né, de uma forma sábia, claro, sem agredir, sem brigar, porque isso não vale a pena. Deus não precisa de juiz, né? Ele é o nosso juiz, mas eu só fiz a minha parte, me posicionei, sou evangélica, acredito nisso, e se ele faz alguma coisa errada, ele vai falar com Deus, vai prestar contas com Deus, porque o nosso relacionamento é individual com Deus. Mas o que eu quero falar hoje nesse vídeo com vocês é isso: não negue Jesus como Pedro fez. Sabe? Porque você pode ser um grande ministro da casa de Deus, mas se você às vezes está num ambiente que não é propício, onde ninguém está com a mesma fé que você, às vezes Deus pode te provar nessa situação. Então, não o negue, porque lá no céu Ele não negará você.
Eu fico hoje por aqui. Um grande beijo, até os próximos 2 vídeos pra gente terminar e abençoe!